eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, você está no canal Rascunho DVD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 2, lição da classe dos adultos, que tem como título geral o relacionamento entre família. Esse livro está baseado no livro de Gênesis, né? Começou com um conflito quando a família age por conta própria, né? E o título da lição de número 2 é a predileção dos pais. É perigoso os pais preferir por um filho, sendo que todos saíram da mesma entranhas, sendo que é filho dele. Qual é o problema que isso causa na família? É sobre isso, sobre esse assunto que vamos tratar hoje, nesta oportunidade. Na verdade, nós vamos observar um pouco sobre a descendência de Jacó, né? Mais precisamente a questão dos seus filhos, né? No capítulo 25, né? A descendência de Isaac traz uma importante narrativa acerca do nascimento dos gêmeos Jacó e Esaú. Então havia uma preferência ali, uma predileção da mãe pelo filho, não é? Isso causou um grande problema e até nos dias de hoje esse problema persiste. Esse problema também ficou lá no profeta Obadias. Como Obadias trabalha isso, a lei da retribuição, né? E aqueles problemas que tinha ali, né, estava ligado a esta raiz de problema aqui. Então o texto nos mostra uma tensão que envolve o evento, né? Isaac se casou com Rebeca, que tinha 40 anos, mas Rebeca era estéril, contudo, não é? Isaac intercedeu a Deus e ela Deus abriu-lhe a madre e ela teve um filho. Capítulo 25 de Gênesis, verso de número 20 e 21. Então, durante a gravidez, diz o texto que os dois filhos lutavam no ventre, não é? De Rebeca. Isto fez com que Rebeca ficasse angustiada. Então Deus disse a Rebeca que em seu ventre havia duas nações. Um povo seria mais forte que o outro, o mais velho serviria o mais novo. Gênesis capítulo 25, versículo de número 23. Quando chegou o dia de Rebeca dar luz aos gêmeos, o escritor, a Bíblia diz que o primeiro menino a nascer foi Esaú. Ele era ruivo e coberto de pelos, mas o outro menino nasceu segurando aí o calcanhar de Esaú com a mão, e por isso foi chamado de Jacob, ou seja, Jacó, não é? Nesse tempo Isaac tinha cerca de 70 anos de idade. Dentro do texto bíblico enfatiza de forma clara sobre a soberania de Deus. Ele não apenas abriu a madre da estéril Rebeca, mas sim como havia feito com Sara, mas também estabeleceu a supremacia dos filhos mais novos. Jacó era o filho primogênito, Esaú era, em diversas passagens, a Bíblia mostra os descendentes de Esaú subjugados pelo Israel. 1 Samuel 14, verso 47, 2 Samuel capítulo 8, verso 13 e 2 Reis capítulo 14, verso 7. No Novo Testamento, Pedro lança a mão sobre esse texto e ele faz uma exposição interessante acerca da eleição, né? Da eleição divina, e que não se baseia em qualquer fator humano, mas unicamente na beneplácito da soberania de todo-poderoso Deus, né? Cuja aí nenhum homem tem direito de questionar essa proposta sagrada, não é? E dentro dessa premissa, nós vamos observar que quando Jacó ele vende o seu direito de primogenitura a Esaú e Jacó cresceram, se tornaram homens, características de personalidade totalmente diferentes. Jacó é um homem do campo, um périto e caçador, enquanto diz que Esaú era filho preferido de Isaac, que costumava saborear suas caças. Por outro lado, Jacó é um homem pacato, que habitava em tenda. Se Esaú era um filho predileto de Isaac,
Jacó era o filho predileto de Rebeca, não é? Capítulo 27, capítulo 25, versículo 27 e 28. Né? Então é necessário trazer essa exposição para que entendamos o que o texto, o que a lição realmente está dizendo. Então, nesse ponto específico, aliás, Isaac e Rebeca falharam como pais. Daí está o problema, a predileção. Na sequência, o texto mostra os esforços de Jacó em querer apropriar-se do privilégio do seu irmão como primogênito. Então, porém, o esforço de Jacó na supremacia não havia ser direitos naturais, mas a eleição soberana de Deus havia chamado Jacó antes mesmo de ele ter nascido. Então isso impediria o direito de primogenitura, conforme está escrito em Romanos capítulo 9, versículo 11. Não é? Jacó se aproveitou da visão limitada de Isaac, de Esaú, aliás, e com relação à herança, a herança da família, lhe propôs negociar um direito de primogenitura em troca de um ensopado vermelho, ou seja, um prato de lentilha. Não é? O direito de primogenitura garantia aos filhos mais velhos a posição principal, não seria um fratriarcado, né? Herdeiro da família. O primogênito recebia a porção dobrada da herança, assumia a liderança civil, religiosa da unidade da família, conforme está escrito em Deuteronômio, capítulo número 21, versículo 17, 1 Crônicas, capítulo 5, verso 1 e 2, e coaduna com Êxodo, capítulo 4, verso 22, né? Então, vale lembrar aqui que aquela família era uma aliança, era a família da aliança. Neste caso, a herança da família especialmente incluía a bênção de Deus sobre a linhagem abraâmica, e não quando o inconsequente Esaú aceitou negociar com Jacó seu direito de primogenitura. Ele também desprezou as promessas de Deus, e à luz de Gênesis 25 podemos entender que Esaú é citado também na carta aos Hebreus como um homem profano que negociou as bênçãos de Deus. Né? Então, diante do erro, né, ele nem mesmo foi capaz de encontrar arrependimento genuíno, diz o texto em Hebreus capítulo 12, versículo de número 16 e 17, ok? Então, trazendo uma exposição desse texto, não é? É importante trazer todo esse bojo de contextualização para que entendamos aí essa proposta do texto bíblico, né? Então vamos para frente. Dentro dessa visão, nós podemos observar que a visão bíblica é uma visão de koinonia, uma visão de busca, né? Uma visão de graça e de resposta para as nossas perguntas, ok? Então vamos lá, em Gênesis capítulo 25, né, nós vamos observar toda essa questão de como Deus resolveu esse negócio, ok? Como Deus resolveu isso. Então nós vamos estar trabalhando em cima dessa questão, ok? Podemos observar o quanto, né, a frase bíblica, a fase do ser humano e assim sucessivamente, e Deus tem cuidado de todos nós, ok? Diz o texto que a genealogia de Isaac, há 10 genealogias significativas em Gênesis capítulo 2, né? Então a história do casamento de Rebeca é registrada aí. O verbo hebraico para suplicar é atar, né? E podemos observar que é usado com frequência na Bíblia para indicar que Isaac orou apaixonadamente por sua esposa. Mas, por exemplo, a oração de apaixonado, podemos ver isso, né? Em Êxodo capítulo 2, capítulo 8, verso 30, e 2 Samuel, capítulo de número 21, versículo 14. Né? Então vamos para a nossa lição propriamente dita, para entendermos exatamente. Quando vamos observar, quase todos os pais têm um filho preferido, certo? Quase todos. No caso, minha mãe e meu pai tiveram 20 filhos. Eu sou o segundo mais velho. Não é? Eu tenho uma irmã que é a primeira filha e eu sou o segundo, ok?
depois veio os demais. São um total de 20, hoje somos em 14 filhos, né? Normalmente, e eu tenho um testemunho muito claro para dizer, da minha família não tem predileção. Meu pai e minha mãe tratou sempre todos com igual, né? De forma igualitária, né? Nunca teve essa predileção. Segundo os psicólogos, né, nós vamos ver que dentro dos seus núcleos de fala, de conversa, né, ele diz que os pais normalmente negam o fato de que a maioria das vezes os filhos não ocupam o mesmo lugar no coração do pai ou da mãe, mas segundo Joana Singer-Verme, que é uma psicóloga do núcleo de estudo de comportamento de Paradigma em São Paulo, a maioria dos pais tem medo de admitir a preferência por um dos filhos, porque confundem, né, amar com favoritismo, né? E finalmente, a finalidade, aliás, a entrevista a revista, no caso, super interessante, ela traz a especialista que eu citei aqui, né, a psicóloga, a Joana Singer, e ela aponta algumas observações interessantes, faz algumas observações interessantes, né? A revista super interessante, a especialista explica que embora muitos pais lutem em admitir, referir uma outra pessoa, inclusive dos filhos, é um comportamento normal, típico da natureza humana, a natureza fragmentada, né, pelo pecado. Então, se a esta altura o texto já está culpado seus pais, culpando seu pai, de preferência em seus irmãos, e ganhar é melhor para agora, então, e assim ela, dentro desse contexto, consegue achar em Gênesis, né, isso aí, e então ela vem de forma determinada, o filho algo com filho inconsistente, segundo a neuropsicóloga Cleonice Medeiros. Socialmente, espera-se que os pais não façam distinção entre os filhos, né? Então, inconsequentemente, né, eles tentaram mostrar, né, o comportamento andista, ok? Podemos observar que em 2011, por exemplo, a psicóloga americana Ellen Libby, ela falou sobre o assunto abertamente no livro O Favorito, ou seja, a criança favorita, né? Segundo Ellen, há muitas coisas em que a primeira filha acaba sendo predileta, pois ele quem transforma o casamento ou o casal em paz pela primeira vez, uma vez a preferência para manter a paz, para mudar, aliás, ao longo do tempo, né? Dependendo aí das circunstâncias. Cada fase da vida, diz a psicóloga, que a chegada de novos filhos às vezes renova o prazer da paternidade, mas com a vantagem de não trazer com ela insegurança alguma, não é? Tem que, enfim, de quando os seus pés, quando seu pai, aliás, ou sua mãe de primeira viagem, ou seja, nada impede que o segundo filho ao nascer, ele soube do posto, né? Ele soube das demandas. Diz o texto que a mãe ela teve que apresentar aqui a vantagem de não trazer com elas insegurança, mas também não trazer com elas insegurança. E quando se é pai, entendeu? Ou mãe, primeira viagem, ou seja, primeira vez, então, ou seja, nada impede que o segundo filho ao nascer sabe o posto predileto, não é? Então, dentro desse parâmetro de visão, nós vamos encontrar de forma muito objetiva, muito sobeja, não é? Quando nós vamos observar sobre essa questão, não é? E tem fundamentos aqui. O plano de Deus, a nossa lição é dividida em tópicos. O primeiro tópico é o plano de Deus para a família
e sua presciência. O segundo tópico é o conflito familiar, né? O terceiro tópico fala sobre o problema da predileção por filhos na família, ok? Isto tem gerado problemas desde muito tempo. Então há uma advertência de Deus para tomarmos cuidado com essas nuances, né? Com essas problemáticas, ok? Então daremos prosseguimento ao contexto, né, de que nós estamos lecionando aqui nesta noite, ok? Nós vamos observar que todo esse conteúdo, né, esse bojo contextual para a introdução e desenvolvimento dos nossos irmãos, né, isso é de fundamental importância, não é? Isso é de fundamental importância. Então podemos ver que o livro, a predileção, o preferencialismo dentro do lar, na formação dos filhos, promove divisão e egoísmo. Isso é uma frase interessante, né? Então esse preferencialismo não deve existir, né? Então essa lição ela é baseada nessa história de Rebeca e Isaac, né? O que a presciência divina previu? O propósito da presciência divina? A presciência divina é uma qualidade de onisciência de Deus que se refere ao fato de que o Senhor conhece de antemão tudo o que ainda está por acontecer. Então Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Conhece todas as coisas, incluindo o futuro. Então o sábio rei Salomão declarou: os olhos do Senhor estão em toda parte. E concluí com esta frase: observando eternamente os maus e os bons. Capítulo 15, verso de número 3 de de Provérbios, né? O rei Davi, em Salmo 139, 1 e 2, ele diz: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu conheces o meu sentar e o meu levantar, né? De longe entendes, o seu pensamento. Então Deus sabia que por antecedência o futuro de Israel e de Jacó. O plano estava feito, o estabelecimento, isto é, não significa determinismo, né? Mas significa que Deus sabia o que haveria de acontecer, ok? Dentro desse pano de fundo, dessa observação, a própria presciência de Deus, né? Que é o subtópico de número 2, né? O plano de Deus para a família de Isaac e de Jacó. Mais uma vez, vamos destacar aqui a presciência de Deus no caso desse casal, que a dúvida de que os desígnios seriam assim de forma realizada na vida de Jacó e Rebeca. Então, eles faziam parte da promessa feita a Abraão. Os dois certamente não ficará, ok? Então, dentro desse contexto de Rebeca e Isaac, eles faziam parte da promessa feita a Abraão. Os dois certamente não podiam imaginar ninguém, ok? Então estamos aí, tá certo? Vamos observar que todo esse conteúdo, né, desses conflitos de família, da presciência de Deus, né? O conflito familiar, porque o casal não soube administrar, né? Então é interessante notar, né, nessa história, que se a esterilidade de Rebeca, a esterilidade de Rebeca e outros fatos relacionados com quem são simples, né, então aponta aí para uma introdução um pouco mais aguçada, né? E enfim, a recepção de Rebeca estava no desígnio de Deus, certo? Então Deus tem o domínio de tudo, não adianta se escondermos para lá e para cá, porque Ele sabe todas as coisas. Deus conhece tudo com respeito a essas questões, ok? O proverbista ele usa muito bem essa frase, não é?
e assim sucessivamente. No capítulo de número 2 da nossa lição, a história que se repetiu com Isaac e Jacó. Isaac não sabia, muito diferente. Quando Isaac e Rebeca, a esterilidade de Rebeca se chocava com as promessas divinas de que sua semente se multiplicaria, não é? Sobre a face da terra. Isaac era um homem espiritual e por isso renovou de modo concreto, ok? Resolveu de modo concreto orar ao Senhor, pedindo aí que forneça, pedindo que a esterilidade de Raquel fosse desafiada. Então o Senhor ouviu a oração de Isaac, e de repente Rebeca engravidou para a alegria dos seus pais. Mas a Rebeca, né, mesmo estando feliz com a gravidez, começou a afligir-se por pouca vez. Ok? E, enfim. Então, podemos observar que tem sempre necessidade, meu. Seja aqui, seja ali, seja além. Né? O favoritismo do casal pelo filho, a quebra de princípios básicos e igualdade na família de dentro, né, dos outros. Então, o primeiro imóvel ali, o princípio básico estabelecido pelo Criador, é a união de todos os seus membros, mesmo sendo cada um distinto do outro em termos de personalidade, temperamento. Então, Esaú e Jacó cresceram como os pais distintos, né, em termos de personalidade e temperamento e tal. Então, são situações que temos que ter em mente, que Deus tem um domínio de tudo. Deus domina tudo. Deus conhece todo o universo. Aliás, foi Ele que fez. Então, Ele fez a tratativa. Ok? Então podemos prestar bastante atenção tudo que o Senhor nosso Deus está trabalhando e fazendo por meio de nós e conosco e por nós. Ok? Então vamos dar sequência aqui na nossa aula. Glória a Deus. Né? Na lição de número 2, a nossa classe de adultos, vamos estudar. Né? O texto diz assim: estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Isaac era da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filho de Betuel, arameu de Padã Aram, irmã de Labão, morreu por sua causa. Então Isaac orou intensamente ao Senhor e orar, interceder também pela sua família. Bendito seja o nome do Senhor. Então podemos observar que Isaac orou intensamente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro de si. Então disse: se assim é, porque sou eu assim. E foi-se a perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: duas nações há no ventre. Os povos se dividirão, as duas nações, que um povo será mais forte do que o outro povo. Então a maioria é a maior, servirá o menor. Cumprindo-se os dias para dar luz, eis que os que gemem, por exemplo. E assim saiu primeiro ruivo, e todas suas vestes cabeludas, por isso chamaram o nome de Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrado com uma mão no calcanhar, e Esaú disse, e chamou aquele nome de Jacó. Aquele Isaac, da idade de 60 anos, quando gerou, né, tinha uma proposta, a proposta de Deus para nós, né, e assim sucessivamente. Então, o plano de Deus para a família e sua presciência, o plano divino para a família de Isaac e Jacó. Então fazia parte aí de um plano maior de Deus, e conhecer Rebeca, né, e tomá-la por esposa. Isso não esperava que Isaac não esperava que seria tão na frente, seria para frente, né, quanto a
ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que todo que o patriarca orou e o Senhor para que a madre, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. Então, somente 20 anos depois dessa oração, com 60 anos de idade, que Isaac percebeu, né, da ligação, do contexto de Deus, do contexto de propósito consciente, né, e assim sucessivamente. Então, no tópico de número 2, nos aponta assim: conflito familiar, esterilidade de Rebeca, na tranquilidade da uma mulher na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa de maldição. Então, por isso impedida de procriar, mulheres férteis eram consideráveis infectadas, né? E assim sucessivamente. Então podemos observar que todo esse conteúdo da nossa lição, ele tem uma base muito consistente, né? Tem uma base muito consistente, um bojo de informação, de compêndio interessante, ok? Então podemos observar que na lição de número 2, né, nós temos à vista aqui os assuntos, né, que é a questão da inocência, né, a questão da graça de Deus, da misericórdia, enfim, que as pessoas só andam pensando, né, dentro de contextos totalmente libidinosos e aqueles conceitos que desviam, né, desviam. Então podemos ver que quando vamos por essa questão de predileção, isso é um problema na família, isso é um problema dentro do contexto do casal, porque querendo trabalhar em cima de visões que Deus estabeleceu. Note que dentro desses fatores tem aparecido muitos ataques à família, né? Ataques que realmente traz coisa assustadora, assim, né? Então precisamos ficar bem atento, né, para que entendamos que o Senhor Deus, Ele quer o tempo todo nos guardar. Ele é Senhor da vida e Ele quer nos guardar o tempo todo. Então, que Deus nos abençoe dentro desse quesito, né? Aliás, a bênção do Senhor é cabal, é completa, e Ele não titubeia para assim proceder, ok? Então vamos ver aí a predileção dos filhos. Então vamos trabalhar em cima dessa questão da história de Isaac, né, de Rebeca, né, e assim sucessivamente. Então a presciência divina é uma qualidade da consciência, da onisciência de Deus, que se refere ao fato de que o Senhor conhece de antemão tudo que ainda está para acontecer. Deus conhece todas as coisas, incluindo o futuro. O sábio Salomão, aliás, declarou que os filhos do Senhor estão em toda parte. Então, concluindo aqui que ele está observando atentamente, contemplando os maus e os bons, né? Essa questão da presciência aqui em Provérbios, capítulo número 3, capítulo 15, versículo 3, né? O conflito familiar, o casal não soube administrar. A questão de Rebeca, capítulo 21, não é? Nós vamos observar que o texto fala da concepção que estava no desígnio de Deus. O conflito se iniciou entre no ventre de Rebeca. Então, a lição que temos aí de Rebeca e Isaac, a Rebeca não levantar assim em conta, né, para que veja os prejuízos, né? Então prevalecia naquele tempo o sistema patriarcal, e essa geração de filhos e primogênitos assumiram aí de forma natural, né, de forma patriarcal da família. Então, no caso de Abraão, Sara, quando percebeu que Sara era estéril desde a sua juventude, então depois, com a avançada idade, juntamente com
justamente entendeu aí que será impossível engravidar, mas havia certas frustrações na vida do casal, ok? A história que se reúne aqui dentro desse contexto, então repetiu tudo com Israel e Rebeca, com Isaac, aliás, e Rebeca. Ainda trazendo uma síntese muito interessante do livro aqui exposto, que eu estou lendo o material aqui, então estou estudando, estou vendo, então tanto no amor, no entanto, tanto mais afeição e afinidade está por aquele filho dependente do amor de série de flores, né? De fatores, aliás. E aconteceu que muitas vezes os pais acabaram se identificando com uma determinada filha, né? Um determinado filho. Então precisamos ter cuidado dentro dessas questões, para que não venhamos ter dificuldade depois e por muitas das vezes faculdades desnecessárias às vezes, né? Mas estamos aqui para ouvir, para aprender, para ensinar, não é? E assim sucessivamente. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.